meus, agora nós vamos falar justamente sobre esse novo acordo entre os Estados Unidos e a China, quais são os desdobramentos dele, quais são os efeitos desse acordo ao longo dos 90 dias e após os 90 dias, e o que a gente tem que fazer para se preparar nesse contexto. Pessoal, fica atento para você entender até o final dessa live o que isso pode significar para o mercado e como você pode proteger seu capital e lucrar nessa oportunidade que o mercado vai estar dando agora. Beleza? Então, tá chegando agora, não esquece, já deixa o like, curte, compartilha e bora para cima. Pessoal, o novo acordo temporário entre Estados Unidos e China acabou de ser fechado, tá? O Trump, ele surpreendeu os mercados com um anúncio que pode mudar o rumo da economia americana, a gente vai falar mais sobre isso, e agora os investidores estão de olho nos próximos passos. Amanhã a gente tem um tão aguardado CPI e o mesmo pode intensificar ainda mais a volatilidade. Vamos falar mais sobre isso agora? Pessoal, o secretário do Tesouro americano, nosso querido Scott Bessent, ele acabou de confirmar que os Estados Unidos e a China, eles concordaram em reduzir as tarifas. Eu estou com um vídeo aqui, vou estar colocando para vocês aqui na tela o vídeo onde ele fala sobre isso. Esse foi um anúncio feito hoje, cara. Hoje pela manhã, esse anúncio foi feito, algumas horas atrás, e nós vamos ouvir aqui as palavras do Scott Bessent e como que isso pode reverberar para a nossa economia. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, prontinho. Se não estiver saindo o som, vocês me avisam aí no chat. Solano, fica ligado, tá? Vamos lá. Então deixa eu dar o play aqui para a gente ouvir junto. Desculpa, a gente estava no 2x, sabe como é que é, né? TDAH, eu não consigo ouvir as coisas na velocidade normal. Mas vamos lá. We had very productive talks, and I believe that the venue here on Lake Geneva. Nós tivemos uma progressão muito positiva nas nossas conversas e acredito que em Geneva, na Suíça, tivemos uma resposta favorável. Great equanimity to what was a very positive process. O que seria um processo muito positivo. We have reached an agreement on a 90-day pause. Nós chegamos em um acordo para fazer uma pausa de 90 dias nas tarifas. And substantially move down the tariff levels. E substancialmente diminuir o nível das tarifas. Both sides on the reciprocal tariffs. De ambos os lados nas tarifas recíprocas, ou seja, diminuindo as tarifas americanas para a China e diminuindo as tarifas da China para os Estados Unidos. We'll move their tariffs down 115%. Vamos diminuir as tarifas em 125%. We had very robust discussions. Tivemos discussões robustas. Both sides showed great respect. E ambos os lados mostraram um grande respeito. It was a chance for me to meet the Chinese delegation. E foi a minha chance de me encontrar com a delegação chinesa. The Vice Premier I had previously had only a video call with. Ou seja, eu pude me encontrar com o premier da China. Nós tínhamos apenas algumas chamadas por vídeo e agora a gente pôde se encontrar presencialmente, né? Podemos nos encontrar presencialmente. Ambassador Jameson was familiar with two of the other leaders on the delegation from his previous time. So there was very good personal interaction. Então foi uma interação pessoal muito boa. Ele falou sobre o embaixador que estava lá junto com ele, e eles tiveram uma interação, tiveram um tete-a-tete, né? Trazendo para o termo abrasileirado, tiveram um tete-a-tete muito favorável, muito positivo. Both countries represented their national interests very well. E ambos os países apresentaram, né, um interesse
no crescimento econômico nacional, tiveram interesse mútuo, né, de fazer esse acordo dar certo. Very well. Their national interest very well. Né, tiveram um interesse aí em trazer essas tarifas para baixo e entrar num acordo, ou seja, deu certo. Tivemos um bom tete-a-tete, tivemos uma boa conversa e conseguimos entrar em um acordo onde essas tarifas seriam suspensas por 90 dias, ou seja, fato consumado. O que nós mais queríamos aconteceu. Os Estados Unidos entraram em acordo com a China. E agora, o resultado já começou a ser visto. Altcoin subindo, Bitcoin subiu, bateu o topo hoje, S&P subindo também lindamente. E aí o que acontece? A gente olha para os índices, tá aqui. US 30, US 500, US Tech 100, Small Cap 2000, tudo subindo. E os Estados Unidos cortando tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30% por 90 dias. E a China cortando tarifas sobre produtos americanos de 125% para 10% por 90 dias. Os futuros da Nasdaq subiram 3% no dia e por aí vai. Então, esse corte nas tarifas, ainda que é temporário e ainda que dure 90 dias, cara, são muito favoráveis para a gente nesse contexto. Por quê? Porque isso faz com que todo aquele medo do Fed sobre a pressão inflacionária seja reduzido. Porque o que foi falado na última reunião do Fed? O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou: se essa guerra comercial progredir e persistir, podemos ter efeitos na inflação e podemos ter uma crescente na inflação, o que faria com que possivelmente não tenhamos corte na taxa de juros esse ano. Ele não falou que isso vai acontecer, mas ele deixou isso como uma condição caso não tenhamos uma resolução para essa guerra tarifária. E agora que nós estamos entrando numa resolução onde, no final de semana passada, o presidente Trump entrou em um acordo com o Reino Unido e agora, de domingo para segunda, ele entrou em acordo com a China, todo esse medo que estava cercando a pressão inflacionária das tarifas, ele começa a ser atenuado. Porque agora que está sendo diminuído, todas essas tarifas recíprocas entre China e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Reino Unido e vice-versa, todo esse medo de que isso traria uma pressão inflacionária começa a cair. Porque se a tarifa cai, a pressão inflacionária, consequentemente, cai junto. E isso começa a acender aquele alerta de que diz o seguinte: opa, o que o Paulo vai falar agora? Porque ele tinha falado que o problema era a tarifa. E agora que a tarifa foi reduzida? E agora que os Estados Unidos entrou em acordo com a China? O que ele vai falar na quinta-feira?